Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Então, o que a Bíblia fala sobre isso, Vitor? Por favor, meu querido. Com certeza a Bíblia tem que ser a base para a gente pensar a igreja, né? Se a gente quiser entender o que é o propósito, qual é a missão da igreja, não tem uma outra forma da gente olhar senão na Bíblia. E a Bíblia faz várias analogias, várias comparações, né? Por exemplo, a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo, né? A esposa de Cristo. Lá em Apocalipse fala sobre isso. A Bíblia fala que a igreja é o corpo, né? Talvez seja uma das... Quando fala que fala sobre a igreja, é uma das imagens que vem mais à nossa mente, né? A igreja é um corpo, lá em 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso. A igreja é uma nação, é a família de Deus, sacerdócio, né? A Bíblia fala que a igreja é o povo de Deus, mas existe uma palavra, e assim, queria também pedir a ajuda aí de você. Se você sabe de mais alguma referência da Bíblia, né? Que é a igreja, que a Bíblia fala, a igreja é isso, compartilha aí pra gente. Com você que está nos acompanhando, né? Compartilha aí, vamos pedir a sua interação. Mas hoje eu queria refletir sobre um aspecto bem peculiar da igreja, que muitas vezes passa despercebido, mas seria o que significa a palavra eclésia. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a eclésia, o que é isso, mas a eclésia, é importante a gente entender a igreja a partir do que era da eclésia, porque foi a palavra que Jesus utilizou para dizer o que é a igreja. Porque, assim, eu falei aqui, né, sobre o corpo, sobre ser um povo de Deus, o sacerdócio, né, uma nação de sacerdotes, tudo isso a, a Bíblia nos fala, mas o que Jesus usou para definir como é que os seguidores deles deviam se comportar? Jesus não usou essas palavras. Jesus falou que formaria uma eclésia. E ela é uma palavra muito importante, ela aparece 115 vezes na Bíblia, e ela foi a principal palavra que Jesus utilizou para definir o que seria a igreja. Ser a igreja, originalmente, era ser uma eclésia, né? Então, se a gente quiser entender o que é a igreja, a gente tem que explorar um pouco mais essa palavra, entender o que Jesus disse do que seria a eclésia, entendeu? Muito bem. Aliás, Vitor, já tem aqui, ó, eu acabei de receber a mensagem do Alisson e da Neila, já dando uma referência aqui, ó. Eles falaram pra gente que igreja é a noiva de Cristo, né? Exatamente. Você citou aí, né, no início. Então, ó, pessoal, você que tem uma referência aí, um significado que você já aprendeu, que você entende, que você tem uma referência bíblica, pode mandar pra gente. A igreja é o quê? Fala sobre a igreja, o que é o significado da igreja? Manda aqui pra gente, 11 930 03 03 16. É muito interessante, mas, Vitor, nos fale um pouco mais sobre o que seria uma eclésia, por favor, meu querido. Certo. Para isso, vamos abrir a Bíblia, né? Vamos olhar na Bíblia. Se você tem na sua Bíblia aí, acompanhe com a gente vai abrir lá em Mateus, capítulo 16, que é quando Jesus vai falar sobre a eclésia, né? Mateus, capítulo 16, a gente vai ler dos versos 13 a 18, que diz assim: Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram,
mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei o quê? A minha igreja, a minha eclésia, né? A palavra eclésia é traduzida hoje como igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Então, Jesus usa essa palavra. Essa palavra, né, é o que a gente vem do grego, né? E é o que hoje a gente traduz como igreja. Quando toda vida que você for ler lá na Bíblia, você vê, igreja, ele está falando, é eclésia. Mas o que que significa, né? A gente lê o texto bíblico que dá um contexto maior para a gente entender, né? E assim, uma das questões que a gente pode tentar entender um pouco é analisando um pouco o léxico dessa palavra. A gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda, investigar um pouco no grego, né? Que essa palavra é a junção de duas outras palavras, que é ek e kalel. Ek significa fora e kalel chamar, é um verbo chamados. Então a igreja seria as pessoas que são chamadas para fora. Interpretar a igreja desse tipo é uma via possível, mas às vezes muito frágil, porque às vezes dá uma noção muito simplista ou muito. A gente precisa entender o contexto, porque o que que era, né, a eclésia? Eram pessoas que eram chamadas para fora de suas casas para se reunir numa assembleia. E aí muitos acreditam, por exemplo, que a igreja é uma instituição que tem que ser chamada para fora do mundo, no sentido que ela tem que ser algo que não se contamina com o mundo, mas eu acho que não é bem isso que significa ser eclésia, não. Porque se a gente for pensar, trazer um significado da palavra, só juntando duas palavras, nem sempre pode fazer sentido. Por exemplo, a gente tem no português a palavra elevador. Eu vou dizer que é algo que aumenta a dor? Não faz sentido, né? Se a gente for, sei lá, no inglês, tem a borboleta em inglês, é butterfly. Aí quer dizer que butter é manteiga e fly é mosca. Então a borboleta é uma mosca de manteiga? Talvez não faça tão sentido, né? Então, assim, é, só a junção, só uma análise léxica dessa palavra, talvez não seja, ela é meio superficial. O que a gente precisa fazer para entender o que é uma eclésia é entender o contexto da época, né? Essa palavra, ela surgiu mais ou menos em 500 anos antes de Cristo na Grécia Antiga, né? Um pouco depois já do... É justamente naquele período intertestamentário, né? Um pouco depois já do final do Antigo Testamento e antes de chegar Jesus, né? E ela era... O que que era a eclésia? Era uma assembleia de pessoas que eram chamadas para fora da sua casa para se reunir e discutir os temas da cidade, né? Como se talvez poderia ser uma Câmara dos Vereadores, algo mais ou menos assim, só que não era só os políticos que faziam isso, era todos os cidadãos da cidade poderiam ir lá para a eclésia, para essa assembleia inicial, né? Mas lembra que isso daí surgiu 500 anos de Jesus. Muita coisa mudou depois, né? E na época de Jesus, a eclésia ganha um significado mais profundo, né? Eu estava lendo um livro que fala sobre isso, que ele vai investigar o que que era a eclésia na época de Jesus. A eclésia era um pouquinho diferente, ela era muito mais do que uma assembleia dos cidadãos da cidade. A, a eclésia, né? a- Quando Roma, porque veio o Império Grego, depois chegou
os romanos. Quando Roma assume, a eclésia ela ganha uma outra dimensão. Ah, o que era a eclésia? A gente viu lá na Grécia que era uma assembleia, mas quando Roma chega, Roma ela ia dominar uma cidade. Elas chegavam, conquistava a cidade. E aí sabe o que que ela fazia depois de guerrear, depois de realmente dominar aquela cidade? Sabe o que que ela fazia? Ela enviava os apóstolos. Ué, como assim apóstolos? Apóstolo não é um nome que a gente tem aqui no nosso apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, né, os discípulos de Jesus que ficaram também conhecidos como apóstolos. Se eu te disser que a palavra apóstolos também é uma importação, é um termo que a gente usa que foi importado da cultura romana. Os apóstolos eram nada mais do que mensageiros. A palavra apóstolo significa mensageiro. Então, os apóstolos chegavam naquela cidade e sabe o que que eles faziam quando eles chegavam lá? Eles pregavam o evangelho. Ué, como assim? Pregavam o evangelho? Aí a gente precisa de novo entender o que que significa a palavra evangelho. Da onde é que vem a palavra evangelho? Significa boas notícias. Jesus, Jesus era muito inteligente. Ele pegava essas palavras da cultura da época e dava um novo significado, né? Ele enviava os seus apóstolos, os seus mensageiros. Jesus também pregava as boas notícias, mas não eram boas notícias de Roma, porque o evangelho que esses apóstolos romanos pregavam é que, olha, agora Roma chegou aqui e você pode ser um cidadão romano. Mas Jesus, ele muda isso. Jesus, ele muda. Então, a eclésia era justamente esse ajuntamento inicial quando Roma chegava, em que os apóstolos romanos pregavam o evangelho dizendo que Roma chegou. E o que que Jesus fala? Olha, vou, vou fundar a minha eclésia. E eu também vou começar, assim como Roma tem uma eclésia que anuncia as boas novas de Roma, eu também quero ter uma eclésia que vai anunciar as boas novas do reino dos céus. É muito profundo esse significado. Os paralelos que Jesus fazia, né, com o Império Romano, com o reino dos céus, com os apóstolos romanos, com seus apóstolos, né? Interessante também, só investigando um pouco mais, né? Paulo, muitas vezes nas suas cartas, né? Ele se apresenta como: eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. Era assim que os generais, os apóstolos romanos se apresentavam. Eu sou fulano, apóstolo de César, né? Então a gente vê justamente é, essas analogias que a Bíblia faz. Então a a eclésia era justamente esse ajuntamento inicial para anunciar o evangelho. Maravilha. Bom, 15 faltando para as 4 aqui na nossa rede 316. 15 faltando para as 4. Irmã Luziette acabou de chegar aqui. Um abraço para você, irmã Luziette. Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Ela colocou assim: para mim, a igreja somos nós, convertidos, que nos reunimos como igreja do Senhor para adorar e ouvir a palavra de Deus. Também, irmã Luziette. Também. Um abraço para você, minha querida. Deus te abençoe. Vitor, sabendo de tudo isso, fala pra gente também, por favor, quais as implicações dessas informações aí para a igreja atual, Vitor, por favor. Muito bem. Boa, uma ótima pergunta, né? Então, as implicações é que a gente viu aí que na eclésia era esse primeiro momento que o evangelho era anunciado. E o que que a gente aprende para a nossa igreja de hoje?
a igreja precisa ser um lugar onde o evangelho é anunciado, onde vai pregar, apresentar os valores do reino de Deus à sociedade que a gente vive, pregar o evangelho que Jesus morreu na cruz por você, para perdoar os seus pecados. É o lugar de espalhar as boas novas. Hoje a gente vê muitas igrejas, às vezes, falando de tudo, falando sobre como você pode ter uma vida melhor, como você pode ficar rico, como você. Mas não pega o evangelho, né? É muito decepcionante, infelizmente, mas existe hoje igrejas que não têm esse propósito, né? E o interessante, vamos voltar um pouquinho lá no texto, é que Jesus, num diálogo com Pedro, né, ele pergunta, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro vai na lata, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? O Messias, você é o Cristo. E aí ele falou, né? Jesus falou: Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha eclésia, né? A minha igreja. Então, vocês estão entendendo que a pedra que a igreja está alicerçada é a mensagem que deve ser proclamada, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, né? Ah, às vezes, um pouco da nossa diferença, por exemplo, com o catolicismo, é que eles leem esse texto de uma forma diferente. Quando eles leem esse texto, né, eles acham que a pedra aqui é Pedro, que seria o primeiro papa, mas o texto, numa análise mais gramatical e analisando, fazendo as ligações, a pedra aqui que Jesus está falando não é o próprio Pedro, um homem pecador, um homem falho, mas sim a informação que Pedro fala, que Jesus era o Cristo. Então, a gente vê aí que realmente a igreja precisa pregar a Cristo. E o interessante é que fala que enquanto a igreja pregar a Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, né? Ah, então, essa é uma questão para a gente realmente pensar e analisar, né? A igreja precisa ser um local da pregação, da anunciação do reino de Cristo, do reino de Deus, né? O reino de Deus foi a maior mensagem que a gente encontra no Novo Testamento, né? Se, por exemplo, se perguntarem para você o que Jesus mais pregou, Jesus pregou sobre o amor, Jesus pregou sobre o perdão, mas a maior parte da pregação de Jesus foi sobre o reino de Deus, né? E é esse reino que a gente precisa pregar e anunciar. E a igreja, já agora fazendo um link, né? Ela anuncia, mas ela não só anuncia, como ela implementa o reino aqui na Terra. Voltando um pouco lá para o contexto histórico, né? Depois desse ajuntamento inicial, que o apóstolo anunciava que Roma chegou, aí sim havia uma assembleia que se reunia regularmente com cidadãos do Império Romano para ver como é que eles poderiam implementar os valores de Roma naquela cidade, para como fazer Roma presente naquela região que eles tinham chegado, né? Eles se reuniam pelo menos uma vez por semana. E, e é muito interessante a gente olhar os pormenores da Bíblia. Nada na Bíblia está por acaso. Onde é que Jesus estava quando ele proferiu essas palavras? Se a gente for voltar lá no texto, diz que ele estava em Cesareia de Filipe, né? E
lá era uma cidade conhecida por ter uma eclésia muito forte, uma assembleia muito forte. Inclusive, eu já tive a oportunidade de estar em Israel e eu já fui lá em Cesareia de Filipe e a gente vai lá num lugar que é uma pedreira enorme. E lá tinha tipo uma gruta que o Império Romano fez, cavou, e era lá que a eclésia se reuniam. Então, assim, muitos estudiosos, arqueólogos, né, apontam que Jesus falou essas palavras tendo essa imagem bem na sua frente, assim, né, bem em mente na mente dos discípulos que estavam lá com ele, né? E ele falou: olha, eu vou fazer a minha assembleia. Assim como vocês estão vendo essa eclésia que tem aqui, eu também vou fazer a minha eclésia. E lá vai ser um lugar de anunciar o evangelho, né? Anunciar que o Cristo veio e também de implementar os valores da terra, e os valores, né? Então, ela era a instituição responsável por implementar os valores, João, porque Roma tinha certos costumes, certas práticas que os outros povos não tinham. Então, a eclésia, eles se reuniam para justamente discutir como é que eles poderiam implementar, né, os valores de Roma. Então, era isso que a eclésia fazia. Vitor, a pergunta é o seguinte, a próxima aqui, ó. De que maneira a eclésia influenciava a sociedade que vivia, Vitor? Exatamente. Como a gente viu nela, tinha esse papel de implementar os valores. Mas como é que ela fazia isso, né? Então, a primeira questão é que lá era um lugar que eles... Teve uma buzina, não sei se deu para ouvir aí, desculpa já. Faz Então, parte. daqui tem rua aqui perto, né? Feitos especiais. Mas a eclésia, ela era responsável por aplicar as leis. Era responsável por legislar, né? Como é que funcionava? Roma, né, ficava lá, tinha o Império Romano, tinha a sua capital Roma, e ela mandava as leis que deviam ser seguidas. E lá era um lugar como se fosse uma espécie de senado, onde é, eles discutiam a, como é que eles poderiam aplicar aquelas leis lá naquela cidade e fiscalizavam, né? Às vezes tinham julgamentos, né? Pessoas às vezes que não conseguiam seguir as leis levavam lá para a eclésia para ser julgadas, questionadas, né? E o interessante é que eu tenho uma parte de um livro que é um livro que ele só tem em inglês, né? Mas eu pesquisando sobre esse tema achei interessante que ele fala assim, ó, mais uma vez precisamos ter em mente que quando Jesus disse estabelecer a minha igreja, ele não tinha em mente exatamente um templo. Ele não estava pensando num prédio, ele estava pensando num grupo para legislar e estabelecer o seu governo aqui na Terra, né? Então, eles eram um grupo composto por diferentes pessoas, tanto de generais como a pessoas com trabalhos mais simples, né? Bastava ser um cidadão, precisava ser um cidadão do Império Romano para fazer parte, né? E eles legislavam, eles discutiam as leis e implementavam. E se a gente for ver, o papel da igreja também passa por isso, por observar as leis que Deus nos deu e como podemos aplicar na sociedade atual, né? Jesus é claro, em João capítulo 14, 21, Jesus fala, né? Quem tem os meus mandamentos lhes obedece, este é aquele que me ama. A Bíblia de Deus nos manda os mandamentos. E então nós precisamos observar os mandamentos que a Bíblia tem e tentar aplicar na sociedade que a gente vive, né?
Que outros mandamentos, por exemplo, você pode também participar, né? Que outros mandamentos você encontra na Bíblia, né? Tem talvez em Mateus capítulo 28, 19 e 20, né? Portanto, ide por todo mundo, pregar, isso é mais um mandamento, o batismo, ah, o discipulado. Então, lá é um lugar que você aplica as leis que o nosso rei deu. Assim como o imperador romano dava as leis, nosso Deus nos dá mandamentos para seguirmos, né? Amar a Deus e amar o próximo, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, são mandamentos que Deus nos dá. Então, a igreja é justamente um lugar onde nós proclamamos a Cristo, mas também nós vemos como os mandamentos de Deus, como as leis celestiais podem ser aplicadas na sociedade que a gente vive, né? Então, através de mensagens, né? De realmente é um lugar onde você sai alimentado, você pode, é uma ferramenta de descobrir o que Deus quer para a sua vida, né? Quais são os mandamentos que Deus está nos deixando. Lá, então, a igreja também é importante para isso. Mas uma, uma, uma questão importante para a gente pensar também é que a eclésia, ela não formava as leis. As leis vinham do alto, vinham do imperador. Não era lá que eles faziam as leis, diferente, por exemplo, do Senado que faz as leis. Não. As leis já vinham prontas, eles só tinham que aplicar. Então, muitas vezes a gente tem, às vezes, igrejas querendo inventar moda, pregar um outro evangelho, pregar coisas diferentes da Bíblia. A igreja não é. A igreja só é um reprodutor das leis que estão contidas na palavra de Deus, né? E então que a igreja ela seja um local de aplicação e aprendizado das ordens divinas. Muitas vezes a gente pensa que através da política que a gente vai implementar os valores cristãos, mas a igreja que é o principal meio, né? A gente fica às vezes preocupado com Brasília, de ter políticos A, B ou C que sejam cristãos, mas o que Jesus falou é a igreja que é responsável por aplicar, por mostrar ao mundo os princípios cristãos, os valores do reino, né? Então a igreja ela tinha essa questão. A eclésia ela era responsável pela aplicação das leis de Roma, mas ela também ela traçava estratégias, né? Elas viam e elas pensavam como é que a gente pode botar isso em prática. Ah, a igreja ela precisa pensar em diferentes formas de, de ganhar o coração das pessoas que estão ao seu redor. Porque, assim, para o Império Romano, chegar lá militarmente, destruir uma cidade, conquistar era fácil. Mas fazer o povo amar Roma era uma outra questão bem diferente. E o que a igreja fazia, né? Ela pensava, nossa, nós temos que pensar, traçar estratégias de como podemos colocar essas leis em prática, né? Por isso que, por exemplo, a igreja precisa ser um lugar que tenha pequenos grupos, EBDs, diferentes programações para atingir os diferentes públicos, pensando nessa amplitude de como podemos alcançar, como podemos ganhar o coração das pessoas que não fazem parte do reino de Deus. Assim como a Eclésia pensava, como é que podemos ganhar o coração das pessoas que não fazem parte não são romanas, né? Então, a igreja precisa ser um lugar de criatividade, em pensar como é que podemos alcançar e fazer as pessoas entrarem no reino de Deus, serem realmente
cidadãos do reino celestial, né? Então, a igreja também é um lugar de traçar as estratégias, né? Aplicar as leis e traçar as estratégias. Mas, por último, e não menos importante, a eclésia era responsável por influenciar a sociedade que ela vivia, o mundo que ela estava inserido, né? Vou ler mais um trecho aqui do livro que eu achei interessante, né? Que fala assim: no tempo de Jesus, a eclésia era um grupo de cidadãos romanos chamados entre o povo comum para uma missão especial entre os povos conquistados, a fim de implantar a cultura e estabelecer o reino que eles representavam no território onde eram enviados. Conquistar o território pela força era uma tarefa fácil para o poderoso Império Romano, mas conquistar o coração das pessoas era uma tarefa que exigia um trabalho muito mais estratégico. Assim, a estratégia de Roma era utilizar a eclésia para esse segundo nível de conquista. Quando Jesus esteve na Terra, o mundo de sua época estava sob o Império Romano. E o mesmo usava a eclésia como uma forma de aculturar os seus povos conquistados. Ah, Roma chamava entre o povo comum cerca de 300 homens e os enviava para os países conquistados. Roma chamava, ah, enviava ao país conquistado com o objetivo de formar colônias e, através dessa colônia, influenciar com a cultura, com músicas, com a culinária, com a arquitetura, até que aquele povo se tornasse romano. A igreja precisa ser esse lugar de influência, onde precisamos alcançar as pessoas que vivem ao nosso redor e tornarem elas seguidores do Rei Jesus, né? Naquela época, né, tinha muita questão da helenização, né, que era espalhar os valores gregos e romanos nas cidades que eles chegavam, né? E como é que eles faziam isso, né? Eles faziam isso de duas formas, e isso também dá para a gente repensar, né? A primeira era a infiltração. E o que que era infiltração? Eles realmente chamavam pessoas, agentes especiais, secretos, que para as mais diferentes funções, por exemplo, tinha um, um, um ferreiro que era um agente especial de Roma. Ele era um ferreiro normal, mas ele era um agente de Roma que falava bem de Roma, que pregava, falava, não, Roma é realmente legal, Roma é um bom império. E assim ele ia desenvolvendo. Porque, por exemplo, imagina se chegasse um general e falasse lá para a população, mas se você fosse um ferreiro e fosse, por exemplo, desenvolvendo relacionamentos, fosse desenvolvendo amizade com o povo, é uma outra coisa. Eu não sei se deu para entender um pouco essa ideia, talvez ficou um pouquinho confusa. Mas eles tinham pessoas em lugares estratégicos. Por isso que ah, eu acredito que Deus não chama todo mundo para, por exemplo, para ser um pastor ou para ser um missionário. Mas Deus, ele quer usar as pessoas nas funções cotidianas do dia dele para influenciar. Um médico pode ser uma influência para os seus pacientes, pode ser uma influência para os seus colegas de profissão. Um pastor não conseguiria chegar, às vezes, lá para um médico que não é crente, mas você, com um colega de trabalho, você consegue chegar lá naquela pessoa e influenciar ela. Então, eles tinham essa estratégia de chamar pessoas das mais diferentes áreas, né, para influenciar. Então, meu irmão, você que está me escutando, não importa se você é médico, advogado, professor, pedreiro, profissional liberal, vendedor, você, se você é um seguidor de Jesus, você é um agente do reino de Deus, está aqui nesse mundo para influenciar as pessoas ao seu redor. Né? Então, e é justamente isso. Você está aqui para você
espalhar as mensagens com tudo que a gente falou, né? Então eles iam influenciando, iam ganhando confiança do pessoal. Nós precisamos ser verdadeiros agentes de Jesus Cristo. E eles eram, às vezes, até discretos, muitas vezes, mas sempre estavam lá, influenciando a sociedade que eles viviam com os valores romanos. E o interessante é que isso casa muito bem com sal. Jesus manda a gente ser o quê? Sal da terra. Não é verdade? Mateus capítulo 5. Tô na dúvida se é 5, acho que é o 5. Né? Jesus fala que a gente é luz do mundo e sal da terra. O sal age exatamente dessa forma, porque o sal ele tá lá na comida e dá um sabor diferente completamente para a comida. É muito ruim às vezes comer uma comida sem sal, né? Mas você bota o sal lá, ele faz toda a diferença. Ele influencia toda aquela comida. Nós, como cristãos, estamos aqui na nossa sociedade para influenciar, para dar esse sabor, como seguidores de Jesus Cristo, né? E mas além disso, além dessa influência, nós precisamos também ter um papel neutralizador. O sal também tem esse papel, né? O sal na antiguidade ele era usado para quando tinha uma naquele tempo, pensa comigo, não tinha geladeira. Como é que eles faziam para preservar os alimentos? Hoje a gente bota alimento na geladeira, no congelador. Às vezes, se for no congelador, você congela, um mês depois ainda tá bom aquela comida. Mas na época de Jesus não tinha isso daí, não. Né? Então, o que que eles faziam? Eles jogavam sal na comida para evitar, porque o sal matava as bactérias que se proliferavam, né? Ele tinha esse papel neutralizador. Então, assim como o sal influenciava o sabor, o sal também tem esse papel de neutralizar. Mas aí agora voltando lá para a comparação da eclésia também, né? Eles tinham esse papel neutralizador. Era muito comum nas cidades surgirem rebeliões contra Roma, surgirem levantes contra o Império Romano. E, e aí, o que que os membros da Eclésia falavam? Olha, eu sou um membro da Eclésia e eu sou contra esse movimento, eu não posso aceitar isso, né? E tentavam barrar esses movimentos contrários, essas insurgências contrárias ao Evangelho, contrária a Roma, né? E por isso que você também, como cristão, né, tem que ter esse papel de preservação da sociedade e de não deixar, de neutralizar a forças contrárias ao reino de Deus. Hoje a gente vê muitas políticas, às vezes, falando sobre o aborto, né? Recentemente teve uns meses atrás, né, falando um pouco, por exemplo, sobre aborto, que é um valor contrário ao que está na Bíblia, né, o direito da vida. E nós, como cristãos, precisamos, às vezes, nos posicionar contra isso. Precisamos mostrar, não concordo com isso. Não concordo, né? Então, nós precisamos ter esse papel neutralizador, assim como os cidadãos da eclésia tinham, né? Ah, em Efésios, capítulo 5 versículo 11 fala assim, ó, e não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Então, fala que a gente deve ter uma postura ativa. Se a gente vê algo que a gente não concorda, que é contra os valores de Deus, a gente precisa, às vezes, falar. Obviamente, tudo tem sua forma de falar, tudo tem seu jeito de falar, mas nós precisamos ser uma instituição também, né, que neutraliza, que não concorda com tudo que é contrário ao reino de Deus, né?
Romanos capítulo 12, versículo 2 fala que nós não devemos nos conformar com este mundo. Para mim é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, né? Não vos conformeis com este mundo. Então, a igreja tem tanto esse papel de influenciar e de neutralizar, né? Então, meus irmãos, já agora caminhando um pouco para o final da nossa reflexão, né? A igreja precisa ser a instituição. Quando Jesus pensou na igreja, que é a palavra que a gente usa hoje para a igreja, né? Que é a eclésia. O que é a igreja? É uma instituição que prega os valores do reino, que anuncia Jesus Cristo, que anuncia o evangelho e implementa os valores do reino na terra. Obviamente, a igreja é mais do que isso, como a gente já viu, porque a Bíblia também nos apresenta a igreja como corpo, como a noiva de Cristo, e isso daí dá um outro programa, Somos Um, só para falar sobre cada um desses temas, né? Mas a igreja, nós não podemos perder esse papel missional que a igreja tem, de ser diferença na sociedade. É isso que a nossa igreja precisa ser. E é isso que, muitas vezes, a igreja perde o seu propósito, o seu sentido. Então, que realmente a gente possa buscar ser essa eclésia, né, com base em tudo isso que a gente refletiu hoje, né, que influencia a sociedade que está vivendo. Amém? Não sei se tem comentários, perguntas. Tá com você aí, Nayan. Só teve um comentário aqui do Misael. Misael lá dos Estados Unidos. Misael, gente finíssima, tá sempre participando aqui. Colocou aqui, ó. Esse Vitor é top 10. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Valeu, Misael. Obrigado glória a Deus pela sua companhia, meu irmãozão. Bom, esclarecido então, né? Fechamos aí com chave de ouro. A gente precisa ser esse tipo de eclésia mesmo, de Jesus, né? Que anuncia o evangelho, que traz os valores do reino, que aplica as leis de Deus, né? Que traça estratégias e influencia a sociedade que vive. A gente fecha conclui com essa frase aí. Vitor, obrigado mais uma vez, cara. Obrigado mesmo. Eu acho que foi muito esclarecedor assim para muita gente esse assunto de hoje. Entender sobre a nossa real função e aí trazer um contexto histórico sobre isso para poder a gente de fato saber como que é na prática para os dias de hoje. Isso foi sensacional, tá? Amém. Glória a Deus, meu irmão. Continue te usando grandemente, beleza? Beleza. Eu vou mandar só um abraço especial para uma pessoa que eu sei que está me ouvindo também. Aproveitar aqui. Já peço desculpa, porque não tem muito a ver com o que a gente está vivendo no programa, né? Mas minha noiva Mariana, que tá assistindo, um beijo, meu amor. Sei que você está assistindo aqui, ela me mandou mensagem, já estou aqui te assistindo, né? Ontem a gente entreguei a aliança para ela do nosso casamento, foi um momento bem especial. Aí sim, hein? Tá brilhando essa aliança aí no dedo do Vitor. Já é um prazer estar. Do casamento, não? Começo de 2025, exatamente daqui a um ano, mais ou menos, é o que a gente está planejando. A gente noivou agora recentemente. Ótimo. E mandar um abraço especial, um beijo para ela. Pronto. Recado tá dado. Deus abençoe a união de vocês. Obrigado, Nayan. Obrigado aos ouvintes também. Foi um prazer estar com vocês aqui na tarde dessa sexta-feira. Vai estar com a gente semana que vem também, não? Não, não sou eu. Deve ser um outro convidado. Então tá bom, beleza. Vitor, de qualquer forma, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe e te use cada vez mais, tá bom, meu irmãozão? E a gente se encontra por aí numa próxima. Valeu, seja sempre bem-vindo. Valeu, tchau, tchau. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.